Visão Espírita. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero te ver. Amigos do Visão Espírita, está aqui então ao nosso lado o nosso irmão, amigo, conferencista espírita, bem conhecido no meio espírita e também do meio acadêmico, pela própria apresentação que vocês viram. E ele vai nos contar exatamente uma experiência que teve recentemente e que nós estamos trazendo aqui ao Visão Espírita com o de acordo do próprio Spencer, para também vocês poderem avaliarem esta experiência de vida que ele passou recentemente. Tudo bem, Spencer? Pode. Estamos curiosos e estão curiosos para saber. Bom, Nelson, meus agradecimentos e meus cumprimentos aos telespectadores. O fato em si, por ser relativamente jovem e destituído de fatores de risco, conhecidos pela medicina como predisponentes a uma doença que é muito comum, mas, no meu caso, escapa para a condição praticamente de raridade, de total exceção, que foi o infarto agudo do miocárdio, que recentemente eu sofri com 3 paradas cardíacas, com a morte semi-declarada de 50 segundos, onde já tinha iniciado o processo de cianose, que é a parte de arroxeamento das extremidades do corpo, por falta da circulação sanguínea, que é um dos sinais de perda da vitalidade, ou seja, uma das formas de você fazer a declaração da morte. E esse infarto do miocárdio, ele provocou consequências no meu coração da ordem de 40% de comprometimento do ventrículo esquerdo. Isso é irreversível. Isso teve que me levar, inclusive, à colocação de uma espécie de marca-passo para poder ter controle das arritmias que são decorrentes desse infarto. Bom, dado o fato, acho que o casamento aqui com a proposta reflexiva da perspectiva espírita que me traz à baila é justamente esta. Nós, penso eu, exploramos muito o conceito de vidas sucessivas. E a nossa esperança, ela é motivadora num aspecto em que você compreende uma panorâmica existencial que não se limita à finitude biológica. Mas na experiência, que é diferente do conceito, por mais que uma pessoa tenha uma mediunidade ostensiva, a experiência da morte em si, ela é insubstituível. Ela tem uma singularidade que a experiência mediúnica não permite. E nessa experiência, eu pude vislumbrar um horizonte diferente do conceito de vidas sucessivas, que é o valor à vida única, que é aquela que não destitui a ideia das vidas sucessivas, mas aquela na qual eu me sustento nessa plataforma do meu corpo. E essa volta em torno de mim, de fazer valorizar mais intensamente essa vida como única, singular, ela não vai se repetir. Muito provavelmente, por mais que tenhamos vidas sucessivas, o nosso corpo, a nossa personalidade, as experiências históricas do nosso tempo, cultural, não serão reproduzidas. E isso tem uma singularidade. E o valor de algo está na percepção desta singularidade. É onde você se constitui, é na percepção das singularidades. Então, não apenas
a experiência do fato em si me remeteu a uma percepção diferente de como devemos tratar o nosso momento presente existencial, sem desconsiderar as verticalidades metafísicas. Também uma outra experiência que eu tive adicionada a isto, de profunda gratidão no momento que eu me vi em processo de certa desencarnação, eu não tive nenhuma EQM, não tive nenhum contato com nenhuma luz, nem tive um encontro com nenhuma entidade ou um tipo mentor. O que eu tive foi um autoencontro. Eu acho que isso por si justifica até mais do que um contato com uma entidade externa a você, por mais amor que esta se devote à sua individualidade. Esse autoencontro não apenas vislumbrou para mim a importância da vida única na esteira das vidas sucessivas, mas um olhar mais aprofundado na captura dessa singularidade que não se reproduzirá, mas também me remeteu a uma sensação, que não foi um pensamento, de que a vida única, a vida atual, tem um valor incomensurável. Foi a satisfação pessoal que eu tive no momento que eu comecei a presumir a minha desencarnação, dado um infarto de ordem agudíssima. E aí eu tive uma percepção que eu queria compartilhar com vocês. Se eu estiver bem comigo na minha vida, nessa vida única, na morte, nada será tirado de você. E a imortalidade nada dará a você. Quando você está bem na sua existência atual, a morte não tira, a imortalidade não lhe dá. Isso é algo inédito, uma grande preciosidade. Por quê? Porque a nossa esperança ela deve ser uma ação para a vida presente. Uma apreensão corajosa e afirmativa da vida atual, não obstante todos os seus desafios, toda a sua caoticidade. Como amar aquilo que me espezinha? Como entender mais profundamente para saber melhor lidar com aquilo que me perturba? Essa é a nossa vida. Mesclada entre alegrias e tristezas, eu sou capaz de ser grato a essa vida? Ou eu sou apenas grato a vidas estelares, vidas iluminadas? Eu penso que uma vida iluminada começa em você compreender melhor a vida que se mostra diferentemente ao nosso desejo, que se apresenta de um modo, vamos dizer, provocador e desafiador ao modo como nós gostaríamos que as coisas fossem. Como poder me adequar à vida como ela é? Então seria muito mais optar no que devo eu mudar do que esperar naquilo que no meu entorno se modifique. Eu acho que essa visão mais centrada me permite, então, um poder afirmativo da vida em todas as suas expressões. Eu penso que se você não pode amar e agradecer por essa vida, ou até mesmo, e uma das provas, talvez, desse amor a essa vida única, seria você poder um dia, se Deus lhe impusesse a seguinte condição: você seria capaz de viver essa vida única que você está tendo hoje por mais 10 vezes? Se você disser que sim, eu posso dizer, então você entrou na ciranda da imortalidade. Ou seja, imortalidade é a intensidade que eu vivo cada instante meu, da forma mais proveitosa possível, independentemente das minhas frustrações, independentemente da não correspondência aos meus desejos. Amar a vida não é amar aquilo que eu desejo dela. Amar a vida é amar o que a vida me dá, independentemente daquilo que eu espero dela. Me adequar ao fato existencial. E neste momento, desta sensação que você está se referindo, a sua sensação foi de uma vida proveitosa. A experiência que eu tive no ato que a parada cardíaca se consolida por 50 segundos, anterior, frações de segundo, é que eu tinha tido uma profunda gratidão e de uma autopercepção de uma vida produtiva, e eu acho que isso é o que eu queria mais compartilhar. Qual o sentido utilitarista
dessa minha experiência, que poderá caber muito bem para mim, mas para você talvez não. Teria algum proveito para alguém nessa vida contemplá-la de forma diferente, de um modo mais amoroso, do que esperar outras vidas? Acho que isso você só saberá quando passar por uma experiência dessa magnitude, e se você sentir esse orgulho de si, essa satisfação pessoal, eu posso dizer, esse é o primeiro sinal de uma vida que foi bem vivida. E uma vida bem vivida é uma vida que vale ser novamente vivida no plano da imortalidade. Uma das coisas também que, quando você passa uma experiência de alto relevo, em que sua vida está sob uma condição eminente de morte, e a experiência de morte é uma experiência que coloca você no mais profundo questionamento da própria vida, é que eu tive um amparo familiar que me fez, inclusive, ressignificar o meu olhar perante algumas pessoas, um olhar contaminado, talvez, por ter percebido elas, em alguns momentos de minha vida, com certa indiferença. Isso foi revisto no atual comportamento solidário à minha situação. Mas não apenas isto, eu comprovei no After Day, porque é muito fácil, e eu não entendo as verdadeiras amizades na solidariedade do seu sofrimento. Eu entendo as verdadeiras amizades na compartilha das suas alegrias. Então, mesmo durante o processo, a solidariedade, o sofrimento pelo qual estava passando, mas depois do processo, a continuidade, a manutenção no compartilhamento das minhas alegrias. E aí eu ratifiquei algumas amizades que não necessariamente estão no cunho sanguíneo de uma família. Ela também é extensa a outras pessoas que coparticiparam desse processo e permaneceram justamente naquilo que eu, volto a dizer, considero o coroamento de uma amizade, ou seja, não apenas a pessoa que dá o ombro para você chorar, mas aquela que ri com você das suas conquistas. Muito bom, hein? Muito bom, Spencer. Olha, que espetáculo, viu? E disto tudo, o After Day. Agora você está vivendo uma vida, convivendo conosco, voltando à sua vida acadêmica, que é uma vida intensa, a vida de atividades espíritas. E esse After Day, como está agora essa experiência influenciando esse After Day? Esse após-dia, trouxe-me um olhar mais acurado sobre a proposta de intensificar prioridades que precisam ser selecionadas sobre o essencial da vida. E eu senti mais amor pela minha existência e mais encorajado. Acho que uma das principais virtudes humanas é a coragem. Por quê? Porque a coragem você somente a encontra no útero dos seus medos. Então é preciso meter a mão por debaixo deste vaso florido e arrancar esse réptil das raízes que constituem a nossa natureza, que são os medos. Esse enfrentamento com a vida. Então, um enfrentamento positivo, que não é um enfrentamento por fuga, não é um enfrentamento por rebeldia, é um enfrentamento por o desejo de melhor conhecer essa vida e apreciá-la. Eu acho que uma sinonímia cabível para o After Day é esta: apreciar mais o extraordinário instante que atravessa o nosso ser, o momento presente. Nelson, como você já sabe, a minha iniciação espírita, ela se inicia já na adolescência, por um fervor muito mais inspirado por uma sede filosófica do que motivado
por alguma resolução terapêutica, algum tipo de mal-estar físico ou psíquico. Foi mais mesmo por uma necessidade de autoencontro. E eu comecei a fazer minhas primeiras palestras, eu tinha 19 anos de idade. Como a minha natureza é de formação eclética, eu me estruturei nessa busca espiritual simultaneamente a muitas outras contribuições teóricas do espiritualismo. Tive a oportunidade de entrar em contato com mestres considerados como avatares do nosso tempo, como Shri Rajneesh Osho, Shri Maharaj e Saitya Sai Baba, do qual recebi iniciações diretas com essas grandes personalidades do mundo contemporâneo. Não apenas a forma eclética de perceber a ânsia de satisfazer minha sede filosófica, mas a minha grande simpatia pelo espiritismo se deveu por uma carência de arcabouço intelectual que eu não encontrava nas doutrinas religiosas do Oriente, com uma organização metodológica científica. Foi o grande ponto atrativo para mim. Lógico, procedente de uma família católica, procedente de um meio cultural antipático até à ideologia espírita, eu me senti bastante só na minha construção de visão de mundo. Mesmo que tentasse compartilhar com meus amigos de formação, me sentia muito solitário. Mas uma coisa que eu entendi na solidão é que sou só. E aí, só eu. Né? O sou só, quando você se percebe que, independentemente do laço afetivo que você construa com outra pessoa, anteriormente você é um sujeito solitário. Então, quando eu desmistifiquei isso para mim, eu pude me relacionar melhor com as pessoas, sem exigir delas que elas me dessem um amparo que compete a mim gerá-lo, numa certa proporcionalidade. E aí eu enfrentei muito a falta de apoio, mas eu fiz essa ultrapassagem compreendendo que eu não poderia exigir apoio deles. Depois eu sofri a perseguição, que me trouxe um outro ônus emocional, que foi justamente ter que compreender e aceitar a diversidade. Mas me trouxe um bônus, porque você se fortalece na medida que você sabe lidar com essa diversidade. Ou seja, lidar com opiniões contrárias é a melhor forma de confirmar a sua própria opinião. Sem antítese não há tese. E sem tese com antítese não há síntese. Então fui percebendo-me numa convergência sintética dos elementos vividos, sejam pela contradição dos comportamentos do meu entorno sócio-familiar, mas também por aquilo que eu teria que selecionar interiormente na minha autoconduta de escolhas e prioridades nesse campo. O que é que, após essa fase mais difícil da minha vida, de tentar me conduzir pela aceitação do outro, ou entender a diversidade como impedimento do meu desenvolvimento, entendendo-me como um sujeito singular, que somente a mim caberia me amparar, porque somente eu poderia compreender as minhas mais profundas necessidades, eu passei a acreditar mais em mim, porque eu passei a ficar interdependente da sociedade alheia para poder gerar a confiança pessoal. Aceitei a minha singularidade. Isso é uma coisa que foi extremamente gratificante. Poder aceitar a sua singularidade, a sua marca pessoal e construir um estilo pessoal sobre isto, eu acho que é um segundo nascimento iluminado. E foi aí que eu construí o Lar Espírita Alvorada Cristã, ainda muito jovem. Eu comprei um terreno muito grande, com recursos financeiros próprios. Eu construí uma instituição de abrigo a idosos, no qual eu o mantive durante muitos anos. Publiquei vários livros espíritas, o primeiro já escrito aos 21 anos de idade, já publicado, e comecei a minha marcha espiritista dentro de uma plataforma singular, sem deixar de sofrer, ainda nos tempos atuais, a diversidade, a perseguição e a incompreensão, mas utilizando-as como recursos
adubadores para o meu próprio florescimento. Então, o que eu gostaria de comunicar aos jovens é que, fatalmente, eles enfrentarão essas mesmas dificuldades e o receio de se afirmarem na correspondência linear de que venha da aceitação, da aprovação do outro, é um buraco negro que eu sugiro que vocês evitem. De que maneira? Sabendo que você não pode condicionar a aceitação de si pela aceitação do outro. E isso vai liberar vocês para uma maior tranquilização com a sua própria singularidade e não se sentir um ser estranho, um ser abjeto, porque não tem essa compatibilidade de grupo. A gente é atraído por um sentimento gregário. Nós somos seres humanos, são animais de rebanho, no seu sentido de herança animal. Nós somos seres que nos constituímos em grupos. E isso faz com que a nossa filogenética, muitas vezes, nos imponha essa necessidade instintiva até de que a gente possa ser encaminhado com a aprovação do grupo no qual nós nos encontramos. E aí, meus queridos jovens, eu diria o seguinte: você cresce justamente na ruptura, nem sempre nas conciliações. Quando as conciliações são possíveis, que bom. Quando não, submeta-as às rupturas. A ruptura não significa romper com o outro, significa não depender totalmente do outro. Estar com o outro, mas não viver deste outro. E eu acho que o jovem, por ser ainda inexperiente na sua vida, carente do amparo, porque a gente, como bebê, criança e adolescente, a gente recebe muito essa